Olá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso quinto capítulo do Complexo de Perfeição. O título desse capítulo é o vínculo materno. Nós vamos falar sobre a pressão, né, dos pais sobre os filhos, sobre quando tem muita cobrança, quando tem muita exigência e quando as ideias simplesmente não partem. O meu nome é Jéssica Faire, eu sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos e em saúde mental e tenho mestrado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com outras mulheres. Ela já começa falando na página 103 o tanto que quando a gente começa a trabalhar o nosso relacionamento com as nossas mães, tem a tendência a melhorar o seu relacionamento com as suas filhas ou com seus filhos, né. Por que que isso acontece? Porque às vezes você vai reproduzindo alguns padrões tóxicos de comportamento que você não tem noção que faz isso, né. E aí quando você começa a analisar a sua forma de se comportar com a sua mãe, a forma com que você maneje situações de estresse, situações de crise, por exemplo. Daí você também passa a trabalhar os mesmos pontos, né, passa a analisar esses pontos para a forma com que você cria os seus filhos. Por isso que é tão importante a gente fazer terapia, ter consciência dos nossos problemas, ter consciência dessas heranças, né, que não são boas, que são herdadas pela nossa família. E aí no que a gente trabalha esses pontos, você pode desenvolver uma melhor relação, né, com seu parceiro, com seus filhos, e daí aprender a ter relações mais saudáveis. Na página 104, ela começa falando de um aspecto que eu vejo muito nos atendimentos, que é quando a mãe ela começa a projetar e a criar muitas expectativas nos filhos, como se a realização que ela não teve na vida dela, ela pudesse vir a ter através dos filhos. É interessante que a mãe tem esse papel, né, o pai tem esse papel de impulsionar o filho para a vida, de entender que ele pode se envolver, que ele pode crescer, que ele pode fazer várias coisas incríveis com a vida dele, várias coisas sozinho, mas uma coisa é eu impulsionar o meu filho para a vida, né, eu falar que ele pode se envolver, que ele pode crescer, e outra coisa é eu falar assim: "Olha, como eu não pude fazer isso na minha vida, eu gostaria que você fizesse isso na sua vida". Nós vamos ver muito isso também em aspectos profissionais, né. Então, às vezes, vou dar um exemplo, né, vamos supor, se você é um médico bem-sucedido, ou uma médica bem-sucedida, e aí talvez você crie a expectativa que o seu filho ou a sua filha com certeza tem que fazer medicina, com certeza tem que herdar o seu consultório e a sua rede de pacientes e de clientes, né. E aí, quando a gente tem esse movimento com o filho, isso é muito danoso, porque esse filho não tem nem espaço para escolher o que que ele quer fazer. Tá vendo que ele só tem uma escolha profissional, ele só tem uma possibilidade de ser bem-sucedido, de fazer aquilo. E isso tanto, assim, quando você projeta, né, de querer que seu filho siga os seus passos, como também, às vezes, acontece o oposto do seu sonho ter sido fazer isso, e aí você não conseguiu fazer por algum motivo, e você fala assim: "Ah, tá, eu não consegui porque eu não tive oportunidade, porque a minha vida foi mais difícil, ou aconteceu alguma coisa, então eu espero que meu filho faça isso, né". A gente pode até dar o mesmo exemplo que eu falei anteriormente, né, de, por exemplo, de você ter sonhado em fazer medicina e não conseguiu, e não passou, e não teve uma nota suficiente para passar, e aí talvez você crie aquela expectativa: "Ah, como eu não consegui, eu quero que o meu filho ou minha filha faça, eu quero que o meu filho ou minha filha estude isso". E aí, é quase que eu vou empurrando, né, meio que obrigando, empurrando a pessoa a só tomar aquele tipo de decisão, né, só seguir aquele caminho. E isso é, igual eu disse, é danoso, porque faz com que a pessoa tire a potencialidade, a capacidade dela escolher o que que ela quer fazer ou não. Na página 104, ela também tem uma frase que é bem interessante, né, que faz a gente pensar: "A filha que cresce e se torna independente nunca será uma cópia da sua mãe". E por que que isso é interessante? Porque, por exemplo, a dependência emocional faz com que você se espelhe nos seus pais, né, faz com que você não entenda que você só pode seguir o caminho dos seus pais, as escolhas dos seus pais, e que você não
tem nem capacidade, nem potencialidade para escolher nada sozinho. Você já viu aqueles casos, por exemplo, de uma pessoa que já é adulta, que teoricamente já tem até a sua independência financeira, mas que liga para o pai, para a mãe, para perguntar assim: "Olha, o que que você acha de eu comprar essa toalha de banho? O que que você acha de eu comprar essa coisa para minha casa? O que que você acha de eu fazer essa viagem ou não?", né. Então, você percebe que a pessoa já é adulta, né, na idade, já é adulta, mas ela ainda tem uma dependência muito forte com os pais. E aí os pais que vão escolher com o que que ela gasta o dinheiro, com quem que ela namora, o que que ela faz ou não da vida. E quando a mulher já se torna independente emocionalmente e financeiramente, ela não precisa tanto desse vínculo dos pais, né, ela já pode passar a escolher o que ela quer ou não fazer por si mesma. Na página 106, ela fala uma coisa que eu sempre falo por aqui, e eu sempre falo isso nos atendimentos, né. Aquela mulher que quer ser mãe, que tem o sonho de ser mãe, ela pode ser mãe, mas ela também precisa ser outra coisa, né. A vida dela não pode se resumir em apenas ser mãe. Olha o que que ela fala, ó: "À medida que os nossos filhos demonstram não precisarem mais de nós, nós tornamos pessoas ansiosas, né, e você perde a sua noção de identidade no mundo, porque se você só se realiza através do filho, quando esse filho cresce e começa a namorar e começa a construir a própria família, começa a dar a síndrome do ninho vazio, né, você começa a se sentir uma pessoa inútil, uma pessoa que não vale para mais nada, né, porque toda a sua expectativa, né, toda a sua vida se colocou em um lugar só, no fato de ser mãe. E a gente também pode fazer o mesmo movimento com relacionamento, com trabalho, né, com a nossa família, cuidar de alguém da nossa família. O ideal é que você tenha várias coisas que te sustentem e não uma coisa só. E isso torna mesmo a pessoa mais ansiosa, isso faz com que ela tenha a síndrome do ninho vazio e não queira, às vezes, que o filho seja independente e cresça, né. Não é que essa mãe, ela não quer isso de forma consciente, mas às vezes ela tem atitudes no sentido, assim, de ver, por exemplo, que o filho quer morar sozinho. Aí começa a falar assim: "Não, para que que você vai morar sozinho? Aqui você tem tudo. Sozinho você vai pagar aluguel, aqui você tem a sua casa, você tem seu quarto, a comida pronta, a roupa limpa", né. Isso faz com que prenda a pessoa naquela casa e naquele sistema de dependência. E é interessante que a gente tenha esse movimento com os filhos de impulsionar o filho ou a filha, né, para um crescimento, para que eles possam se virar sozinhos, para que eles possam estar bem sozinhos. E essa carência, né, essa dependência que às vezes os pais criam com relação aos filhos, ela até dá um exemplo, né, às vezes quando ela está sozinha, quando ela não tem muitas coisas para fazer, ela tem a tendência a ligar muito para a filha, né, a querer saber muito sobre a vida da filha. E o problema disso é que ela não consegue, às vezes, separar o que que é um problema da filha e o que que é um problema dela. Ou entender que tudo bem, a filha pode ter problemas e que essa filha pode criar independência e autonomia para resolver os próprios problemas. Já viu aqueles pais ansiosos que vê o filho com problema e logo já quer, sei lá, pagar a conta, já quer resolver, já quer ligar para a pessoa para resolver o problema, né? E isso faz com que eu tire essa autonomia do filho para que ele possa resolver os próprios problemas sozinhos. Então isso também faz com que essa pessoa não consiga crescer, não consiga amadurecer e se desenvolver. Na página 108, a autora conta uma história muito interessante de quando ela era jovem, né, e que ela mudou para Nova York com as amigas dela para morar sozinha. E aí ela percebeu, depois de alguns dias, que tinha uma das amigas dela lá, que elas até falam aqui no livro, né, que depois que elas mudaram para o apartamento, elas descobriram que tinha uma quinta companheira no apartamento, que era a mãe de uma delas. E que essa mãe, ela não estava presente fisicamente, mas ela estava presente no comportamento da filha. Então a filha pegava e falava assim:
assim: "Olha, você esqueceu a toalha em cima da cama, o tapete do banheiro tá molhado, você tem que colocar para tem que pendurar para ele secar, ou tal louça você não lavou ainda, tal coisa você esqueceu". E por que que a amiga dela tinha esse comportamento? Porque ela foi quase doutrinada, né, a ser essa pessoa que cuida de tudo, que dá conta de tudo, que zela pela casa, zela por todo mundo, e ter esse comportamento mais maternal. Não tem grandes problemas nesse comportamento, né, vou colocar bem entre aspas, não tem grandes problemas, contanto que esse comportamento não te traga ansiedade. E uma coisa que eu vejo muito nos atendimentos é as pessoas passarem a ter esse comportamento maternal com o namorado, com o marido, com o parceiro, de o tempo todo você ficar aquela mulher chata que fica assim: "Ah, você levou a blusa porque vai esfriar, e a sombrinha se chover? E o seu almoço, o seu lanchinho?", né. E às vezes até pega e fala no diminutivo, como se a pessoa realmente fosse uma criança que eu tivesse que zelar. Isso é muito ruim, porque faz com que até o desejo sexual daquele casal se diminua, né, porque você não tem desejo de ter uma relação sexual com a sua mãe, por exemplo. Então, quando a mulher passa a ter essa postura muito maternal, ela passa a parecer muito com a mãe do parceiro e não com a esposa, a companheira, né, a pessoa que está ali do lado, né. Então isso não é uma postura interessante para se ter no relacionamento, e é muito legal que a gente se policie, né. Por exemplo, eu não sou a mãe do meu parceiro, se ele esqueceu a blusa, sinto muito, é uma pena, esqueceu a blusa de frio, acontece, né. Se ele esqueceu o guarda-chuva, é uma pena, mas acontece, então vem tomando chuva até chegar em casa. E aí quando a gente tem essa postura muito maternal, olha o tanto que primeiro que você fica extremamente sobrecarregada, né, porque além de cuidar de você, da sua vida, das suas necessidades, você também coloca como responsabilidade cuidar do outro, e também não dá a oportunidade desse outro mostrar que ele pode cuidar de você também. Então fica uma relação sempre em desequilíbrio, que eu sou a mãe dele e ele tem um comportamento adolescente, ele nunca pode cuidar de mim, então também nunca dou espaço para essa pessoa poder ter uma relação mais equilibrada, né, para que eu cuide dele e que ele também possa cuidar de mim. Olha, isso que eu estou falando está na página 109. Ela fala assim que o nosso desenvolvimento interior, ele é prejudicado sempre que mantemos relacionamentos com outra pessoa que funciona, né, como um substituto psicológico para os nossos pais. Então, nesse tipo de relacionamento, a gente sempre permanece criança. Se você vai observar isso naquele cara que sempre procura uma mulher para que essa mulher cuide dele. Então ele procurou uma mulher que gosta de cuidar da casa, ele procurou uma mulher que gosta de cozinhar, ele procurou uma mulher que é muito zelosa, né. E aí ele, na verdade, não está procurando uma mulher, uma parceira, né, ele está procurando uma substituta para a mãe dele dentro da casa. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque como fala aqui nessa parte, né, isso faz com que o nosso desenvolvimento interior fique prejudicado. Então a gente sempre tem essa postura de criança e isso não propicia o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Além do relacionamento íntimo, ter a tendência a naufragar, né, ter a tendência a afundar, porque eu estou procurando uma mãe, eu não estou procurando uma parceira. Na página 109, ela fala algo assim que, por mais que esse livro já tenha alguns anos, né, que ele foi escrito e publicado, é algo tão, tão atual que eu até hoje vejo nos atendimentos, né. Ela fala de uma pesquisa que foi de 1985, mas olha o tanto que ainda é atual, o tanto que a gente ainda percebe esse comportamento. Que as mulheres, elas têm a tendência a ter uma falta de desligamento dos pais, né, de serem mais dependentes dos pais. E os meninos, pelo contrário, né, os meninos, eles já são mais empurrados, né, eles já são mais estimulados a terem uma vida fora da família, a terem mais privacidade dentro de casa. E as meninas não, elas são mais
conduzidas, né, ou incentivadas, digamos assim, a serem mais familiares, a serem mais calorosas, a serem mais amorosas, a ser aquela a filha que cuida dos pais, a filha que está sempre em casa, né. E ela até fala aqui também, ó, que as mulheres elas têm a tendência a ser mais submissas na escola, ela conta no contexto da escola, mas eu acho que a gente pode até ampliar isso para o contexto da vida, né, mais submissas, menos aventureiras nas interações com o ambiente. Então é como se a gente criasse as mulheres para serem mais inseguras, né, para terem mais medos e para serem mais dependentes. E os meninos a gente cria mais para a vida, para ter a carreira, para crescer, para ser independente, para se arriscar mais. E olha, é muito interessante pensar nisso, porque é uma pesquisa de 1985, e olha o tanto que a gente vê esse comportamento até hoje, né. Eu estou fazendo esse vídeo em 2023. Olha o tanto que até hoje a gente vê esse comportamento nas mulheres, né, de serem mais inseguras, de terem mais medo, e nos homens a gente não vê tanto por causa dessa criação. E aí, para quem tem filho, lembra de também incentivar a sua filha a desbravar, a conhecer o mundo, a ter mais coragem, a tentar mais coisas, a se arriscar mais, né. Porque não necessariamente assim, essa insegurança é um processo só nosso, né. É um processo nosso, mas também condizente com o meio, né, interagindo com o meio, interligado com o nosso meio. Então é muito difícil ser uma pessoa corajosa, uma pessoa que se arrisca, uma pessoa que desbrava, se eu tenho uma criação que me puxa para ser insegura, que me puxa para ser muito precavida, a ter muito medo e a ser mais submissa mesmo às situações. Na página 110, ela vai falando desse conflito entre a filha e a mãe, né, que esse conflito ele tem a tendência a se intensificar na adolescência. E por que que isso acontece, né? Porque na adolescência é aquele momento que a menina, ela quer se diferenciar, né, ela quer se diferenciar dos pais, ela quer ter o seu próprio movimento na vida, né, o seu próprio comportamento na vida. Então ela tem essa tendência a ter mais choque com a mãe, a ter mais conflito com a mãe. E do ponto de vista da mãe, ela até fala, assim, que nesse momento também a mãe tenta compensar a ferida, né, de orgulho mesmo, de perceber o seu próprio envelhecimento. Então, quando a filha, ela entra na adolescência, ela está o tempo todo mostrando que ela quer ser diferente, que ela quer crescer, que ela quer amadurecer, né, que ela quer fazer essa separação dos pais, isso também para a mãe é um processo difícil, porque ela consegue ver o seu próprio envelhecimento, ela consegue ver que essa filha não precisa mais dela, né, como precisava na infância. Então esse processo da adolescente é um processo difícil, né, tanto para a filha quanto para a mãe, né, esse processo de separação e de individuação, né, esse é um processo muito delicado, que é interessante também, caso você esteja vivendo isso com a sua filha, que você faça um processo terapêutico ou você enquanto filha, né, esteja vivendo isso com a sua mãe, que você procure um psicólogo, até para que você possa lidar com essa fase, né, e passar por essa fase de uma maneira mais tranquila. Vamos falar um pouquinho, assim, dessa fusão da mãe e da filha, né, ou do filho. Essa fusão, como que ela começa, assim, né, como que ela ocorre? Ela até explica aqui na página 111, para quem está acompanhando no livro, né, que os psicólogos eles indicam esse processo que o bebê ele incorpora a mãe. Nesse momento do desenvolvimento da criança, ele não vê a mãe, mas ele sabe que a mãe está o tempo todo ali, né? Esse é um processo muito interessante que a gente vê também nos atendimentos, né, nas análises, o tanto que, por exemplo, o bebê, quando é uma mãe presente, uma mãe atenciosa e carinhosa, aquela mãe pode até sair de cena que o bebê consegue brincar lá sozinho e ficar bem sozinho, porque ele entende que essa mãe ela vai voltar. Isso é até para quem conhece a teoria do apego, é o estilo de apego saudável. Quando eu entendo que meu pai ou minha mãe, elas podem sair de cena, mas que eu não estou desprotegida, porque se eu precisar, essa mãe volta. Então, e para a vida adulta, a gente tem esse mesmo movimento, né? Eu não preciso controlar o meu relacionamento, porque eu entendo que eu tenho um relacionamento saudável e que essa pessoa vai voltar porque ela gosta de estar comigo e ela está bem, está feliz comigo, né? Então você não tem
cobrança, essa pressão e sufocar o outro, né. Que aí são estilos de apego mais disfuncionais, digamos assim. E essa incorporação da mãe, né, essa introjeção da mãe no bebê, é um processo muito importante para o nosso desenvolvimento, porque aí o bebê, ele passa a ficar menos ansioso, né. Se ele não vê a mãe, ele também fica bem, porque ele sabe que essa mãe vai vir no momento que ele precisar, né. Então ele consegue brincar, ele consegue ficar um tempo sozinho, ficar bem, porque ele sabe que essa mãe está sempre dando atenção para ele, está sempre vigiando ele, caso ele tenha alguma necessidade. Quem quer se aprofundar, né, eu posso recomendar alguns livros de desenvolvimento humano, né, dessa fase do bebê, né. Inicialmente, tem essa fusão do bebê e da mãe, que ele entende que a mãe é como se fosse uma parte dele, né, como se a mãe tivesse fundida mesmo nele. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, amadurecendo e crescendo, a gente consegue ter essa separação, né. Então, à medida que o bebê vai crescer, ele vai começando a entender que a mãe não é ele, né, que a mãe é um indivíduo separado dele. Isso está na página 112. Para quem também quiser se aprofundar nesse tema, é só me escrever que eu posso mandar material de apoio. E aí, na 112, ela começa falando um pouco da teoria do apego, para quem conhece. Eu também tenho um post no Instagram explicando sobre a teoria do apego, eu vou deixar aqui no vídeo para vocês poderem acessar. E aí ela fala assim: "Imagina se não acontecesse essa separação, né, do bebê e da mãe, e o bebê entendesse que a mãe está fundida nele o tempo todo, para o resto da vida, né. Como é que seria esse adulto?", né. Nos nossos relacionamentos íntimos, na vida adulta, se a gente também possuir essa ideia de apego, né, essa unidade, assim, como se o outro estivesse junto a mim, né, como se o outro tivesse que fazer as mesmas coisas que eu quero, e que eu acredito que são corretas, né, onde começaria a mim e onde terminaria o outro, assim? Que parte que sou eu e que parte que é o outro, né? Onde eu começo e onde o outro começa, por exemplo. E nesse momento, né, você vê que a gente, em alguns relacionamentos, eu faço terapia de casal, eu percebo isso nos atendimentos, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade mesmo de entender que para ela pode escolher uma coisa e o outro ele pode escolher outra coisa, né. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de terapia de casal, né, de você ter o seu dinheiro e você entender assim: "Ah, com o meu dinheiro eu quero comprar isso, isso e isso", mas com o dinheiro do parceiro você vira e fala assim: "Não, com o dinheiro dele, ele tem que comprar o que eu quero". Tá vendo que eu não consigo entender aonde que termina a minha opinião, né, até aonde termina a minha ação para minha vida e aonde começa a ação do outro para a vida dele, do que eu viro e falo assim: "Ah não, você tem que gastar o seu dinheiro com isso", eu não tô conseguindo ver que é uma pessoa separada de mim, né, ou se eu tô fazendo dieta, eu viro e falo assim: "Não, você também não pode comer isso, porque eu tô fazendo dieta". Mas se eu estou fazendo dieta, a dieta é minha responsabilidade na minha vida. E o outro, ele faz com a vida dele, ele come o que ele quiser, ele gasta o dinheiro com o que ele quiser, né. Se ele quiser fazer dieta junto comigo, ótimo, bom. Se não quiser, ele não é obrigado a fazer. E em casais, a gente vê muito esse fundir com o outro, né. Quando eu escolho algo para minha vida e eu entendo que o outro tem que escolher a mesma coisa. No que uma coisa é prioridade para mim, tem que ser a prioridade para aquele outro também. Então, é saudável que eu consiga ver o outro como uma pessoa separada de mim, com opiniões e ideias diferentes das minhas. E aí talvez, né, com essa parte das mães e tal, né, talvez você assista esse vídeo e pense assim: "Mas qual que é o problema de eu me parecer com a minha mãe? A minha mãe é uma ótima mãe, é uma ótima pessoa, não vejo nenhum problema em ter comportamentos parecidos com o dela". Lembra do exemplo que ela deu, né, da colega de quarto, o nome dela é Fran, da colega de quarto que mudou e que na verdade era uma quinta colega que a mãe dela estava lá? O problema disso não é a sua mãe ser uma mãe boa ou uma mãe ruim. O problema é de você ser tão parecida com a sua mãe
mãe, que você não tem espaço para ser você, para ser a pessoa que você é, para ter as atitudes que você quer ter, para tomar as decisões que condizem com você. Então, quando a gente tem esse espelhamento com os nossos pais muito grande, né, que você passa a se comportar exatamente como a sua mãe se comporta, acaba que você não tem espaço para crescer e para se desenvolver. Então, não seriamente é ruim quando as pessoas elas têm opiniões diferentes da gente, né. Eu não sou a dona da verdade, eu posso aprender com o outro, eu posso desenvolver e crescer com uma opinião e um comportamento diferente do meu. E aí quando a filha e a mãe têm esse comportamento muito simbiótico, né, que uma começa uma frase e a outra termina, você vê que não teve crescimento, assim, teve essa fusão, mas não teve separação. E ter essa separação é importante, é saudável também para o nosso crescimento psicológico, né, para o nosso desenvolvimento. Para quem quer entender um pouco mais disso na prática, na página 103 ela conta um caso clínico, né, dessa simbiose da mãe e da filha, que eu acho bem interessante de ler. E aí, talvez seja até um pouco patológico, né, quando a mãe não consegue entender que a filha pode ser diferente dela. É um momento interessante para procurar atendimento psicológico, procurar acompanhamento, né. Então, por exemplo, se a filha decide seguir uma religião diferente, decide ter uma aparência diferente, decide fazer algo que a mãe nunca faria, né. Se isso gera muito conflito nesse relacionamento, eu entendo que é um momento de procurar uma terapia e analisar o seu caso individualmente. E para quem quiser saber, né, como funciona atendimentos comigo, tem no link da descrição, que você pode entrar lá e tem todas as informações do que esperar e como funciona uma sessão psicológica. Na página 116, ela fala um pouco disso que eu falei, dessa comparação e de se realizar através dos filhos. Ela fala que, ó, não demorou muito, as mães passaram a olhar as filhas não apenas buscando a imagem do que elas eram, mas também do que poderiam ter sido. Em outras palavras, através das realizações das filhas, suas próprias vidas passaram a ter significado. Isso é muito perigoso, assim, quando a gente se realiza através dos nossos filhos, né, porque aí automaticamente eu estou colocando uma pressão no meu filho ou na minha filha de ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa que a vida está ótima, que a vida sempre dá certo e que tudo está sempre perfeito. Tá vendo, assim, que para não ter que lidar com a minha frustração de não ter conseguido realizar alguma coisa na minha vida, se eu projeto isso no meu filho, eu coloco essa pressão toda em cima dele, né. Eu falo assim: "Olha, como eu não consegui pela minha vida, pelas circunstâncias, por falta de dinheiro, por falta de oportunidade, por falta de várias coisas, agora eu vou te dar tudo que eu não tive, para que você realize os sonhos que eu não consegui realizar". Tá vendo, assim, é uma pressão, né, até eu falando isso agora, eu sinto, olha a pressão no que você coloca em cima de um filho, né. Quando você fala assim: "Olha, eu não tive várias coisas, então eu vou te proporcionar tudo que eu não tive para que você realize os meus sonhos". Eu sei que a gente não fala dessa forma com o filho, mas quando eu coloco essa pressão no filho dele realizar coisas que eu não consegui, é como se eu falasse dessa forma, né. Ou como se eu às vezes você não fala, mas você se comporta pressionando o seu filho a ter essas realizações que você não teve. Então, muito cuidado nesse momento, nessas fases, né, porque eu tenho que entender que o meu filho ele pode ser uma pessoa diferente de mim e querer coisas diferentes das coisas que eu quero. E ela vai contando também, até na página 117, um outro caso que é interessante, quando a mãe passa a ver na filha como se fosse a minha melhor amiga, né. A filha é a pessoa que eu posso falar tudo. Ela conta uma história de uma mãe e da filha, né, que aí a filha se sente incomodada quando a mãe vem para ela para falar um problema sexual, ou uma questão que ela teve com o marido e tal, né. E aí, nesse tipo de situação, a gente precisa pensar muito, porque uma coisa é eu pegar e ter a minha filha como uma pessoa que eu possa conversar, que eu tenha um diálogo aberto, né, que eu tenha liberdade para falar algumas coisas, e outra coisa é eu colocar essa filha na posição de mãe, na posição de conselheira, na posição de terapeuta, por exemplo, né, e eu
poder falar com a minha filha coisas tão íntimas do meu relacionamento, né. Então, ela até conta, se eu não me engano, nesse capítulo mesmo, que ela fala um caso da mãe que vai para a filha para falar problemas sexuais que tem com o pai dela. É muito mesmo para eu colocar no ombro de um filho, sabe. E aí eu tiro essa pessoa da posição de filho e coloco na posição de mãe, como se eu não fosse a mãe e essa pessoa fosse a minha mãe. Essa inversão de valores, ela não é saudável, porque o filho ele tem que crescer e se desenvolver à medida que ele consegue. Então, assim, eu não tenho que transformar o meu filho na minha mãe, né, então eu não tenho que ter tanta intimidade que eu viro para um filho e desabafo os meus problemas sexuais com o pai dele, né. Então tem que ter esse equilíbrio aí, para eu também não forçar essa pessoa a amadurecer antes do tempo e ter que lidar com algumas coisas que ela não nem está preparada ou nem quer ou nem tem interesse em lidar com isso. Então talvez seja mais interessante você procurar uma terapia, um atendimento psicológico com um profissional qualificado, do que desabafar um problema desse com o filho. Eu tenho que entender que essa pessoa é o meu filho, né, ou a minha filha, ela não tem que ocupar a posição de mãe ou de pai, ela tem que ocupar a posição de filho. E tem coisas que cabem a mim e ao meu relacionamento que eu não tenho que discutir com o filho, por exemplo. E ela até continua aqui na página 117 falando sobre isso, né, que alguns adultos eles estão numa fase de transição tão intensa, né, isso de querer ser amigo do filho, né, melhor amigo do filho, que eles passam a tratar os filhos como sendo adultos, né, eles passam a amadurecer demais esse filho. E aí parece que os pais, eles não conseguem reconhecer que os seus filhos adolescentes ou adulto jovem, né, que esse filho também precisa de ajuda, também precisa de atenção, e que eu não tenho que colocar a responsabilidade nesse filho de me ajudar, né. Eu posso procurar um atendimento psicológico para mim, um acompanhamento psicológico para mim, e eu possa e que para que eu possa me ajudar, né, e não colocar essa pressão no filho adolescente, por exemplo, que não tem nem condição de se ajudar, que possa me ajudar, né. E aí isso pode ser até um movimento social, né, por exemplo, às vezes esses pais se tornaram pais antes do tempo que eles estavam preparados ou ainda não tinham condições de conduzir uma maternidade, né, de criar um filho, então eles passam a amadurecer muito antes do tempo que eles poderiam. E ela até continuou falando aqui, né, muitos pais ainda estão lutando com as próprias vidas, né, no sentido de crescer, de amadurecer, de conquistar algumas coisas, e às vezes essa mãe ou pai, né, tá tão imerso entre tantos, tantos problemas, que eles passam a forçar esse filho a ser responsável por eles, a cuidar deles, a tornar esse filho independente antes do tempo, né. Você vai ver esse comportamento, por exemplo, em pais que estão realmente doentes fisicamente, né, com câncer, alguma doença física, alguma coisa mais séria, que aí esse filho passa a assumir essa posição de cuidador. Você também vai perceber esse comportamento em pais que são dependentes químicos, dependentes de álcool, que aí o filho também fica responsável por vigiar, por controlar o pai, e em pais que gastam muito, por exemplo, né, que tem um descontrole financeiro, e aí o filho que quer fazer as finanças da casa, o filho que tem que pagar as contas, o filho que tem que organizar as coisas, e aí, assim, por aí vai, né. Mas deu para entender a ideia, né, quando esses pais não dão conta de serem maduros e de assumirem a maternidade, a paternidade, esse filho passa a amadurecer antes do tempo para poder cuidar dos pais. Tem até uma piada de psicólogo, né, que às vezes você vê uma criança, um adolescente, assim, muito maduro, que tem um comportamento muito maduro para a idade, e isso surpreende, você fala assim: "Nossa, mas você é tão maduro, né, você tem umas falas tão pertinentes, tão diferentes para a sua idade", né. E essa criança vira e fala assim: "Ah, mas isso é trauma". E tem é uma piada de psicólogo, mas com total fundo de verdade, né. Quando a pessoa amadurece antes do tempo, ela tem uma postura que não é condizente com a idade que ela está, né. Então ela é cobrada muito mais, né. E a gente também vai ver esse comportamento e às vezes em filhos mais velhos que têm que cuidar dos irmãos menores, então eu coloco a responsabilidade de cuidar do irmão naquele filho.
E aí eu estou cobrando aquela criança, que também é uma criança, para não ter uma postura de criança, eu estou cobrando aquela criança para que ela tenha uma postura de adulto e que ela seja responsável por outra criança. Tá vendo, assim, às vezes a gente pega e força um filho a desenvolver muito mais do que ele daria conta de fazer, né, e automaticamente isso vai tendo consequências traumáticas para a vida dele, né. Um movimento que você vai ver, né, essas consequências para a vida, tá até aqui na página 118. Quando esse filho ele vai sair de casa para construir a própria casa, para morar sozinho, para trabalhar em outro lugar, ele passa a se sentir culpado por esse crescimento, esse desenvolvimento, né. Ele se sente culpado por sair de casa e ele tem a sensação que está abandonando a mãe ou o pai, né, ele sente que ele está deixando esses pais de lado, mas que ele deveria ficar ali responsável em cuidar desses pais. Na página 119, ela fala da mãe narcisista, né, que quando essa mãe ela se vê, cercada de tantos problemas e de tantas dificuldades, e ela se vê impressionada com esses problemas e passa a não conseguir lidar com esses problemas, ela envolve a filha nesses problemas, sem perceber, colocando essa filha na posição da pessoa que vai resolver. Então, colocando essa filha na posição de quem vai cuidar dela, né. E aí eu coloco uma pressão muito grande do que o meu filho ou minha filha, né, não daria conta de lidar. Eu recomendo que vocês leiam essa parte com calma, né, quem está passando por isso, ou passou já com isso com seus pais, ou passa isso atualmente, tá na página 118 e 119. Um outro comportamento que a gente vai ver também nos pais é de proporcionar para os filhos coisas que eles não conseguem manter ou que eles não conseguem pagar. Ela conta aqui o exemplo que, se eu não me engano, é dela mesma, né, que ela levou essa filha para um dos salões mais badalados de Nova York, sendo que ela mal poderia juntar o dinheiro para pagar o aluguel. Então, também quando eu coloco isso no filho, né, de dar coisas, de ter essa obrigação de fazer coisas para o meu filho, que são, né, que eu não consigo fazer, que eu não consigo alcançar, ou que eu não tenho possibilidade de alcançar isso naquele momento, eu também preciso passar para o meu filho uma visão realista da vida, né. Já viu esse exemplo que ela deu, está na página 119. É um exemplo muito comum, né, de você ver pais se endividando, movendo mundos e fundos para proporcionar coisas para os filhos que eles não dão conta de manter, né, que eles não dão conta que às vezes o filho nem aprecia, né, que eles não dão conta de fazer aquilo de uma maneira sustentável. Então, se eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel, como é que eu posso levar a minha filha para o melhor salão de Nova York? Então precisa ter esse equilíbrio, né, que às vezes eu quero proporcionar uma coisa para o meu filho que é irreal, né, que não é condizente com a realidade que a gente tem agora. Então talvez valha mais a pena eu pegar, sentar com meu filho, explicar, né, ou com a minha filha, explicar: "Olha, nesse momento a gente não tem possibilidade de fazer isso, né. Eu sei que todos os seus amigos têm, eu sei que isso é uma coisa que você gostaria muito de fazer, mas nesse momento, com as nossas possibilidades, isso não é acessível". Ela conta um caso no final da 119, na 120 também, que é muito emocionante, né, dessa filha que você pressiona muito a amadurecer antes do tempo, a ela desenvolver antes do tempo. Aí ela fala assim que ela era a coroa preciosa, a pedra da coroa preciosa da mãe. E ela dizia com frequência: "A gente pode confiar na fulana, que a fulana aguenta. Não, a gente", né, aquela criança que você vira e fala assim: "Não, aquela pessoa ali pode ficar tranquilo que ela dá conta, né, ela dá conta do recado". E aí, de fato, ela aguentava, né. Ela criou os irmãos menores, ela ajudava a mãe a poder dar sequência na vida profissional, na carreira profissional, e aí ela via a mãe crescer, desenvolvendo profissionalmente, mas nunca viu a mãe feliz. E aí, como ela ansiava quando chegava à noite, e aí às vezes os irmãos menores choravam, mas ela não poderia chorar, porque ela tinha que ser responsável por cuidar dos irmãos, por ser adulta, por ser a responsável, né. Geralmente a gente faz esse movimento com os filhos mais velhos, né, que eles são responsáveis por olhar e cuidar dos menores.
E aí, e ela até pergunta assim: "Quem ia querer uma criança chorona, né? Quem ia querer uma criança que tá problema? Quem ia querer uma criança que não dá conta do recado, né?" E o problema dessa situação é que ela entendia que ela só ia conseguir o amor dessa mãe se ela fosse competente, compreensiva, controlada, se ela nunca questionasse as atitudes, se ela não demonstrasse, né, que ela tinha alguma falta, que ela tinha algum defeito, se ela não desmoronasse, né, ela tinha sempre que ser adulta, ela era sempre cobrada para ser adulta, né. E aí, no que ela tinha esse comportamento, né, a mãe dela tinha a liberdade que precisava para cuidar da carreira, para ter a vida dela. Qual que e essa história, assim, que realmente eu recomendo que vocês leiam com cuidado o caso clínico inteiro, é uma história que a gente vê muito, muito, muito nos atendimentos, muito. De você perceber uma pessoa que amadureceu antes do tempo, porque ela foi cobrada amadurecer antes do tempo. Então, o ideal é que a gente amadureça de acordo com a nossa idade, né. Já viu, tem pessoas que são cobradas a amadurecer antes do tempo, igual esse caso, né. Ah, ela que é responsável por cuidar dos irmãos, ela não pode chorar, ela tem que dar conta do recado, né. Então ela foi cobrada a amadurecer antes do tempo, e você vê que tem outros casos que a pessoa não é cobrada um amadurecimento, então ela fica aquele filho eterno, né, aquele filho na faixa dos 40, 35, 40, que o pai e a mãe têm que dar mesadinha para a pessoa poder pagar as contas, que o pai e a mãe têm que dar dinheiro para levar a namorada para passear no cinema, alguma coisa assim, né. Então eu estou pegando 2 extremos para a gente ver a importância de amadurecer no momento correto, né. Nem eu amadurecer tão cedo e nem eu não amadurecer, né. Então é importante que eu consiga conduzir com meu filho esse desenvolvimento, né, que ele possa crescer à medida que ele dá conta, né, que eu tenha esse estilo de apego saudável, que eu consiga impulsionar o meu filho para a vida, para que ele possa crescer, desenvolver e mesmo assim que ele tenha esse suporte, essa pessoa que consegue ser essa base para impulsionar o crescimento dele. Na página 122, ela também dá o exemplo da mãe que compete com a filha. Então, é aquela mãe que estimula, né, incentiva o medo e que a filha falhe, né, que a filha não consiga dar conta de fazer as coisas. E geralmente isso acontece, ela até fala aqui que essa mãe ela não quer, ela quer garantir, né, que a filha jamais consiga as coisas que ela não conseguiu. Geralmente é um estilo de maternidade mais patológica, né, não se tem dúvida disso. Geralmente é aquela mãe que em vez de te impulsionar para crescimento, é aquela mãe muito crítica, ou aquele pai muito crítico, sabe? Que você tirou 8 mais 8, você tirou 9 mais 9 não é 10, né? Você tirou 8, você passou, mas você não fez mais do que a sua obrigação, né? Então são aqueles pais, assim, que parece que o filho está sempre na falta, parece que o filho está sempre deixando a desejar, que por mais que esse filho faça e aconteça, né, por mais que esse filho se esforce, nunca é o suficiente. É um estilo mais patológico e eu acho interessante também quem vivencia isso, trabalhar isso em terapia. Por quê? Esse pai ou essa mãe que é muito crítico, né, geralmente ele é muito autocrítico também. Então, assim, para que você não aponte os defeitos e as falhas, ele logo vem e aponta os seus, né. Então é uma dinâmica mais patológica que é interessante acompanhar num atendimento psicológico, né. Por isso que eu estou falando mais superficialmente, assim. Mas nesses casos, geralmente os pais, eles querem garantir que o filho não tenha aquilo que eles não conquistaram. Então não é que eles torcem para que o filho se dê mal ou nada disso, né, mas geralmente são pessoas muito críticas, assim, são pessoas que estão sempre com o olhar no erro, na falha. Então, por mais que esse filho faça e aconteça, nunca vai ser o suficiente, né. Por mais que ele passe no vestibular mais concorrido, ele não passou em primeiro lugar. Então, por mais que ele trabalhe, ele não trabalha na melhor empresa do ramo, ou se ele trabalha na melhor empresa, ele ganha um salário X, não é o melhor salário.
trabalho. Tá vendo que são pais, assim, que estão sempre no olhar no que falta, né, eles estão sempre com o olhar na parte crítica e não na parte do que aquela pessoa conquistou. E quem está na posição de filho, é um filho, assim, que também está sempre na falta, que é um filho que nunca dá conta de agradar os pais, né, que por mais que esse filho se esforce, ele sempre vai ter os pais sempre vão ter uma visão crítica, assim: "Ah, você conseguiu, mas não foi o melhor, né. Você conseguiu, mas você demorou para conseguir". Então esse filho ele fica tentando, né, tentando, se esforçando para agradar os pais, mas é um esforço que geralmente é em vão, porque os pais estão com esse olhar mais para a falta, esse olhar mais crítico. Igual eu disse, né, eu estou falando de um ponto de vista mais superficial aqui, porque o vídeo aborda outras coisas, mas quem vivencia isso, eu acho muito, muito importante que a pessoa faça uma terapia, porque isso abala muito a nossa autoestima, né, para quem tem esse tipo de situação. E aí, nesse estilo mais patológico, ela até fala aqui no final da 122, né, se a mãe quer garantir que a filha não tenha o que ela queria e não teve, quando a filha tem o sucesso, né, para pessoas mais sensíveis, quando a filha atinge esse sucesso e tem aquilo que a mãe sempre quis, mas nunca conseguiu, ela tem a sensação que ela está punindo aquela mãe. Então, assim, é como se ela também pudesse até entrar num processo de autossabotagem para que ela não consiga ser bem-sucedida. Isso é uma dinâmica bem patológica de família, né, mas é interessante analisar, assim, o tanto que às vezes a pessoa se sabota, porque se ela fizer aquilo que a mãe não conseguiu, ela se sente culpada, né, ela sente como se ela estivesse fazendo algo errado. A gente também foi ver isso, por exemplo, em alguns casos de pessoas que não conseguem lidar bem com o dinheiro. Então, se ela começa a ganhar muito mais dinheiro do que os pais ganham, por exemplo, né, aí às vezes ela tem um movimento de autossabotagem, de gastar tudo, de ter um comportamento mais descontrolado com dinheiro, que daí ela se aproxima dessa mãe, né. Aí igual eu disse, é interessante se aprofundar nisso em terapia e avaliar como acontece na sua história. Aí só mais uma coisa, né, nesse estilo de família, assim, não tem o jeito certo, né, tem o jeito que os pais fazem. Então, por exemplo, se você só tá bem se você faz do jeito que os seus pais querem que você faça. Você só é bem-sucedida se você se comporta como eles esperariam que você se comportasse. É como se não tivesse outras oportunidades, né, como se não tivesse outros caminhos. Só tem esse caminho que eles estipulam, que eles imaginam. Na página 125, ela até fala, assim, dessa mãe invejosa, né, que não quer que a filha cresça e desenvolva. Ela cita que tem algumas mulheres de sucesso que foram em busca de terapia, porque elas sentiram que estavam indo longe demais na sua profissão, né, que elas estavam alcançando coisas demais e que elas estavam crescendo demais e que isso já seria um problema, né. E isso influencia tanto, assim, essa mulher em todos os aspectos, né. Então ela também busca um relacionamento com alguém que também puxa ela para baixo, né, com alguém que também quando ela começa a ganhar mais, quando ela começa a crescer e desenvolver, esse parceiro também acha que isso é um problema. É legal analisar isso, assim, quando a pessoa se sente mal por crescer demais, né, por desenvolver, por ganhar bem, por estar feliz. E aí quando a gente começa a ter esse sentimento, assim, de que tem alguma coisa errada, quando você está feliz, é sinal, assim, é para ligar o alerta, é momento de procurar uma terapia. Na página 126, ela fala sobre a perda de competência. Olha como que isso influencia tanto a nossa vida, né. Quando a gente tem esse estilo de vida, assim, né, essa família mais disfuncional, o tanto que a perda da competência é muito, muito frequente. Então, por exemplo, ela conta aqui um caso, né, de uma filha que ia lá tocar no piano uma certa música, e aí quando ela estava no meio do concerto, ela simplesmente esqueceu como tocava aquela música, porque a mãe dela estava na plateia, né. Então aquela mãe que cobra muito, aquela mãe que exige muito, e esse filho
ele tem essa perda de competência, né, porque por mais que ele faça, nunca vai ser o suficiente, então até o que ele sabe, ele não sabe. Então até o que ele consegue fazer, ele não consegue fazer, porque ele vai fazer, mas não vai fazer com perfeição. E mesmo que ele faça, você pode ver que o olhar dessa mãe ou desse pai crítico vai estar assim: "Ah, naquele momento ali do piano, você errou. Ah, naquele momento você não tocou daquela forma, ou você falou isso de uma maneira que deu dupla interpretação, de uma maneira equivocada". Então, por isso que tem essa perda de competência, né, porque quando o olhar está muito crítico, até o que a pessoa sabe, ela não sabe, porque ela não tem nem segurança para falar, né, para fazer algo que ela sabe. E aí, uma mensagem final que ela deixa na página 127, que é importante que a gente perceba que quando os nossos pais têm esse comportamento mais patológico, né, esses vários comportamentos que eu falei aqui no vídeo, não necessariamente são movimentos conscientes, né? Que isso também é um fruto, às vezes, de uma família que também foi disfuncional, é uma forma que ela aprendeu e por isso que ela reproduz com você, né? Então, a gente tem que entender que esse é um processo até social que ela fala aqui, né, de um processo social de desenvolvimento dos nossos pais, né, que às vezes eles também ficavam ansiosos com relação ao poder, ao sucesso que almejavam para si e que agora desejam e ao mesmo tempo não desejam para suas filhas. Eu gosto muito de ver, assim, esses casos mais patológicos, né, de famílias mais disfuncionais, de analisar toda a história familiar daquela pessoa, né. Porque aí quando você vê, o avô às vezes era disfuncional, o pai é disfuncional e o filho é disfuncional. São esses ciclos que vão se reproduzindo na nossa família e que precisa ter um movimento de corte, de cura, né. Para quem quer se aprofundar nisso, tem um livro que a gente até já fez aqui no Clube do Livro, que foi A Ciranda das Mulheres Sábias. Nesse livro a gente discute muito esses processos, eu vou deixar o link aqui também para quem tiver interesse, vocês podem adquirir. Ele é muito interessante para analisar essa sequência de comportamentos patológicos na nossa família, né. E como eu disse aqui, não necessariamente é um movimento consciente, né, não necessariamente essa mãe, ela quer te ver mal, ela quer te prejudicar, ela foi criada de uma maneira disfuncional e a forma com que ela sabe de ter uma postura no mundo é também disfuncional. Por isso que é tão importante a gente fazer terapia e curar as nossas feridas, para que a gente não continue reproduzindo esse mesmo ciclo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês tenham aprendido muito, tanto quanto eu aprendi ao ler esse capítulo. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras mulheres.